queda não é o fim. Você caiu? Não significa que tudo acabou. Significa apenas que precisa levantar de novo. A recaída, por mais dolorosa que seja, não é o ponto final da sua jornada. É apenas uma vírgula. E se você aprender a lidar com ela, pode se tornar o momento em que sua disciplina cresce mais forte. A verdade é dura, mas precisa ser dita. Todos os guerreiros caem. Nenhum homem atravessa o campo de batalha sem cicatrizes. Nenhum atleta conquista medalhas sem tropeços. Nenhum filósofo encontra sabedoria sem antes conhecer suas próprias fraquezas. Cair faz parte do processo. O que separa os que vencem dos que desistem não é a ausência de quedas, mas a forma como se levantam depois delas. O problema é que, para muitos, a recaída se transforma em sentença de morte. O homem cai e imediatamente entra em um ciclo sombrio. Culpa, vergonha, autopunição. E é justamente esse ciclo que destrói. Não é a queda em si, mas o veneno que vem depois. E se você aprender a quebrar esse ciclo, cada recaída pode deixar de ser tragédia e se transformar em lição. Neste episódio, vamos caminhar juntos por esse tema delicado, mas necessário. Primeiro, você vai entender como funciona o ciclo da recaída. Do gatilho que acende o desejo, a queda em si, a vergonha que paralisa, até o pensamento destrutivo que leva muitos a desistirem de vez. Depois, vamos expor o erro comum da autodestruição, essa mania de se punir em excesso, como se a vergonha fosse solução. Em seguida, vamos aprender a ressignificar a queda, transformando cada deslize em aprendizado, não em sentença. Você também vai descobrir o impacto psicológico de se levantar rápido, porque o cérebro aprende com repetição. Se você cai e desiste, registra "eu não consigo". Mas se cai e levanta, registra "eu continuo apesar da queda". Essa diferença muda destinos. Vamos trazer exemplos reais de homens que caíram várias vezes antes de vencer, para mostrar que recaídas não anulam vitórias passadas. E não vamos parar aí. Vou compartilhar estratégias imediatas para depois da queda, armas práticas como o banho frio, sair do ambiente e registrar os gatilhos. Vamos desmontar a armadilha do pensamento "já era" e mostrar que uma queda não precisa virar tempestade. Você vai aprender a identificar gatilhos, revisar seus erros e criar um plano para não repetir. Tudo isso será temperado com filosofia estoica. Cair não é fracasso, desistir é. E vou te lembrar que cada recomeço é, na verdade, um ato de coragem. A vitória não pertence aos perfeitos, mas aos perseverantes. E antes de mergulharmos em tudo isso, eu preciso de você. Inscreva-se agora no canal. Essa série diária é como uma armadura que você veste todos os dias. Sem ela, você fica vulnerável. Com ela, você se fortalece a cada episódio. Clique e faça parte dessa legião de homens que escolheram lutar. E quero que você reflita ainda antes de seguirmos. Quantas vezes você já se afundou porque acreditou que a queda era o fim? Quantos dias de disciplina você perdeu, não pela recaída em si, mas porque desistiu depois dela? Pense nisso, porque no final deste vídeo você vai perceber que a queda pode ser apenas mais um degrau no caminho da sua vitória. O ciclo da recaída. A maioria dos homens descreve a recaída como se fosse um evento isolado. Eu caí ontem. Mas, na verdade, ela quase nunca acontece do nada. O que chamamos de queda é só o último passo de um processo inteiro, um ciclo que começa muito antes do momento em que você digita qualquer coisa na tela. E é justamente por não enxergar esse processo que tantos permanecem presos, repetindo os mesmos erros, sem perceber que a batalha foi perdida muito antes da última cena. A recaída não é um raio que cai de repente. É uma sequência previsível de etapas. Tudo começa com um gatilho. Às vezes é tédio no final do dia, estresse depois do trabalho, solidão ao chegar em casa, frustração após uma discussão ou cansaço acumulado. Pode ser até um microestímulo, como uma imagem inocente, uma propaganda, uma lembrança que parece surgir do nada. O cérebro, condicionado, associa esses estados a uma solução rápida, dopamina. O gatilho não é culpa sua, mas é sempre a primeira bifurcação. Você não escolhe sentir tédio,
mas escolhe o que faz com ele. Em seguida, vem a fantasia. É quando a mente começa a projetar lembranças do alívio que a pornografia já trouxe antes. No começo, não é uma cena explícita, mas um contorno, um convite. Palavras-chave surgem, imagens antigas se reativam. O corpo responde, respiração encurta, curiosidade se disfarça de só uma olhada. Aqui a visão ampla do cérebro racional vai se estreitando e você passa a agir quase no piloto automático. Depois aparece a negociação interna. É a voz que diz, hoje foi pesado, eu mereço, vai ser só um pouquinho, eu já aguentei bastante, não tem problema. Não é raciocínio lógico, é barganha. E toda barganha é uma porta aberta para o hábito. Quando você começa a se justificar, já está deslizando pela rampa. O só hoje é a mentira favorita da recaída. A partir daí, surge o ritual. Quem já caiu conhece de cor essa coreografia. Fechar a porta, ajustar a cadeira, apagar as luzes, abrir guias, colocar fones, ativar aba anônima. Cada detalhe reduz a fricção entre a intenção e o ato. O ritual é perigoso porque, ao repeti-lo, você reduz suas chances de recuar. É por isso que muitos especialistas recomendam quebrar o padrão logo nesse ponto. Levantar, acender as luzes, sair do quarto, tomar um banho frio. Não porque o banho é mágico, mas porque ele destrói a coreografia que prepara o terreno. E então vem a queda. O ato em si dura poucos minutos. Mas repare, nesse momento, quase tudo já estava decidido lá atrás, quando você deixou a fantasia correr solta, quando deu ouvidos à barganha, quando entrou no ritual. O ato é só o clímax de uma peça que começou muito antes. Não é desculpa, é a anatomia do hábito. O cérebro anda nos trilhos que você mesmo deixou prontos. Logo depois, aparece o alívio curto. O corpo despeja dopamina e opioides endógenos. Você relaxa por alguns minutos. Parece que resolveu alguma coisa. Mas, na verdade, só anestesiou o incômodo inicial. O tédio, a solidão, o estresse continuam lá. E agora vêm acompanhados de culpa. E a culpa chega rápido. Fracassei, joguei fora minha contagem. Eu nunca vou conseguir. É nesse ponto que muitos desistem. A culpa pesa, sufoca, se transforma em vergonha. E vergonha busca esconderijo. Surge o isolamento. Você evita olhar nos olhos, cancela planos, deixa de responder mensagens. Esse isolamento é perigoso porque corta os freios sociais que poderiam segurar você. Sozinho, com vergonha, é muito mais fácil cair de novo. Para aliviar a culpa, vem a promessa vazia. Amanhã eu compenso. Nunca mais vou fazer isso. Agora vai. Mas sem um plano real, essa promessa não passa de fantasia moral. Ela dá uma falsa sensação de controle por algumas horas, mas não impede o ciclo de reiniciar. E quando reinicia, você está mais fraco, mais cansado, mais irritável. É aí que qualquer microestímulo vira gatilho de novo. O circuito recomeça, e muitas vezes a pessoa cai 2, 3, 4 vezes em sequência, o famoso efeito dominó. Repare no desenho, o que parecia um ato isolado é, na verdade, um circuito. E circuitos se reforçam a cada repetição. Quanto mais você percorre a sequência, mais automática ela se torna. O verdadeiro inimigo não é a queda em si, mas o processo que fabrica a queda. Se você pensa que a batalha acontece apenas no último instante, vai procurar força de vontade só ali e vai perder guerras que já estavam decididas muito antes. Há também outro detalhe sutil. Esse ciclo se alimenta do pensamento tudo ou nada. A mente diz, se eu não conseguir ser perfeito, sou um lixo. E como ninguém é perfeito, essa crença vira combustível para a desistência. O homem cai, se chama de fracassado e conclui que não vale mais a pena tentar. É o terreno fértil da recaída em cadeia. O caminho de saída começa quando você nomeia as etapas. Nomear é desarmar. Quando você diz, estou fantasiando, estou negociando comigo mesmo, estou entrando no ritual, cria espaço para agir antes do fim. Essa consciência é como acender a luz no meio de uma emboscada. Você enxerga a armadilha e pode escolher outro caminho.
Por isso é tão importante entender a engenharia da recaída. Você deixa de lutar apenas no último minuto e passa a intervir desde o primeiro passo. Em vez de perguntar por que eu caí, começa a se perguntar onde começou a sequência. Essa mudança transforma uma vergonha difusa em mapa de intervenção. E em qualquer guerra, ter um mapa é melhor do que contar apenas com coragem cega. Pense na sua semana como um tabuleiro. Os gatilhos são casas com armadilhas. A fantasia é uma névoa que encobre saídas. O ritual são trilhas escorregadias que levam sempre ao mesmo fim. Seu trabalho não é andar às cegas, torcendo para não tropeçar. Seu trabalho é redesenhar o tabuleiro, mudar rotinas, retirar acessos, trocar o celular de lugar à noite, preencher buracos de tempo com tarefas simples, combinar com alguém um check-in rápido. Isso não é falta de liberdade, é engenharia de liberdade. E aqui está o ponto mais importante. Nada disso foi escrito para acusar você, foi escrito para equipar você. Quando você entende que sua recaída tinha um roteiro, descobre que pode reescrever esse roteiro. Essa é a chave. O ciclo não é destino, é apenas padrão. E padrões podem ser quebrados. O erro da autodestruição. Depois da queda, muitos homens não param apenas no arrependimento. Eles vão além, mergulhando em um abismo ainda mais profundo, o da autodestruição. Esse é o erro mais comum e também o mais caro. Porque a recaída em si já é dolorosa, mas a forma como você reage a ela pode transformar uma simples escorregada em uma avalanche. O padrão é quase sempre o mesmo. Primeiro vem a culpa. Eu fracassei. Em seguida, a vergonha. Eu sou um lixo. E logo depois a condenação. Eu nunca vou conseguir. Esse tipo de pensamento não corrige nada, apenas paralisa. É como se você caísse no chão e, em vez de levantar, começasse a se bater por estar caído. O resultado não é disciplina, mas mais dor. Essa autodestruição é perigosa porque alimenta exatamente o ciclo que você precisa quebrar. Quando a mente se enche de vergonha, o coração procura esconderijo. Você se isola, evita pessoas, cancela compromissos, mergulha no silêncio. E o silêncio vira aliado da recaída, porque tira de você as pequenas âncoras sociais que poderiam impedir a próxima queda. É como desligar todos os alarmes de uma cidade sitiada. Além disso, a vergonha distorce a identidade. Você deixa de pensar, eu cometi um erro, e passa a acreditar, eu sou o erro. Essa diferença parece pequena, mas é devastadora. Quando você acredita que a queda define quem você é, perde a força para lutar. Porque quem se enxerga como fracasso para de tentar. Quem acredita que é prisioneiro, aceita as correntes como parte natural da vida. É aqui que muitos homens entregam a jornada. Não porque recaíram, mas porque se convenceram de que não tem valor. A autodestruição é, na prática, a rendição voluntária. Você mesmo se torna seu próprio carrasco. E o vício agradece, porque não precisa fazer mais esforço. Você já desistiu de si. Mas pare para refletir. Quantas vezes você já caiu em outras áreas da vida e levantou? Quantas vezes tropeçou aprendendo algo novo, errando no trabalho, falhando em um relacionamento e ainda assim continuou? Por que então acredita que na luta contra a pornografia deveria ser diferente? Se em tudo na vida a queda faz parte do aprendizado, por que aqui seria sentença de morte? Os estoicos ensinavam que o erro não é motivo de desespero, mas de treino. Marco Aurélio dizia que a pedra no caminho não está lá para te destruir, mas para treinar sua habilidade de saltar. Essa visão muda tudo, porque a recaída pode ser vista como pedra, mas também pode ser vista como professor. E se você enxerga o erro como lição, a autodestruição perde a força. A chave é entender. A vergonha paralisa, mas a responsabilidade liberta. Culpa diz, eu sou um fracasso. Responsabilidade diz, eu falhei, mas posso corrigir. Culpa te afasta da ação. Responsabilidade te empurra para o próximo passo. A diferença é que a culpa olha para trás, enquanto a responsabilidade olha para frente. Por isso, se você caiu recentemente, não acrescente fogo ao incêndio.
Não se destrua por dentro. Não alimente pensamentos que apenas reforçam as correntes. O que você precisa é de clareza e ação. Clareza para nomear o que aconteceu. Ação para corrigir o que pode ser corrigido. É simples, mas poderoso. Não seja cúmplice do vício batendo em si mesmo. Seja aliado da sua liberdade, aprendendo com a queda. E agora, eu quero te provocar. Quantas vezes você mesmo já se maltratou mais do que o próprio erro? Quantas vezes a sua punição interna foi mais cruel do que a recaída em si? Responda com sinceridade, porque admitir isso é o primeiro passo para quebrar esse hábito silencioso de se destruir depois da queda. Ressignificando a queda. A maioria dos homens encara a recaída como se fosse uma lápide, o fim da jornada, a prova definitiva de que não nasceram para vencer. Esse é o maior engano. Porque a queda não precisa ser uma sentença de morte. Ela pode ser ressignificada como parte do treinamento. A diferença está em como você interpreta o que aconteceu. Quando você vê a queda apenas como fracasso, tudo se torna pesado. O pensamento automático é: perdi tudo, nada valeu a pena, joguei fora minha contagem. Mas a verdade é que o tempo de disciplina não desapareceu. Cada dia de resistência deixou marcas no seu cérebro. Fortaleceu conexões, treinou sua vontade. O aprendizado não se apaga. Uma queda não invalida o caminho que você já percorreu. O que muda é a forma como você reage. Se reage com desespero, a queda vira prisão. Se reage com lucidez, a queda vira professor. É como cair durante um treino. Você pode xingar, jogar tudo fora e desistir da academia. Ou pode levantar, analisar por que escorregou e ajustar o movimento para não repetir o erro. Um tropeço pode ser apenas um detalhe ou pode ser o fim. E essa escolha depende de você. Ressignificar a queda significa olhar para ela com olhos de estrategista, não de vítima. É perguntar: o que esse erro me mostrou? Qual foi o gatilho que me pegou de surpresa? Em que momento da sequência eu poderia ter agido diferente? Quais sinais eu ignorei? Cada resposta é um mapa que aumenta suas chances de vencer na próxima batalha. Os estoicos eram mestres em fazer isso. Eles não negavam os tropeços humanos, mas transformavam cada falha em material de estudo. Para eles, a vida não é sobre não errar, mas sobre aprender rápido com os erros. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: quando você for derrubado, levante-se com mais força e continue. A queda não é inimiga, é parte do caminho. Esse pensamento é crucial para a luta contra a pornografia, porque a recaída não é só um deslize químico, ela é um espelho. Ela mostra onde sua defesa ainda é fraca, onde sua rotina ainda tem brechas, onde sua mente ainda acredita em mentiras. Se você ressignifica, transforma esse espelho em ferramenta. Em vez de se condenar, você investiga. Em vez de desistir, você se fortalece. Pense em um guerreiro em treinamento. Ele não aprende a lutar vencendo todas as simulações. Ele aprende caindo, tomando golpes, reconhecendo falhas de postura, corrigindo estratégias. O mesmo vale aqui. Cada queda pode ser cicatriz ou pode ser manual de guerra. A cicatriz lembra a dor. O manual ensina como não ser atingido da próxima vez. O perigo está em acreditar que a queda é um atestado de incapacidade. Isso é mentira. A queda é apenas informação. Cabe a você decidir o que fará com ela. Se vai usar como prova contra si mesmo ou como recurso a seu favor. E aqui está um exercício prático. Da próxima vez que cair, em vez de escrever fracasso no seu diário, escreva 3 coisas que aprendeu. Pode ser: preciso dormir mais cedo. Não posso ficar com o celular na cama. Quando me sinto ansioso, devo sair para caminhar. Transforme a queda em dado, porque dado pode ser usado para planejar. Culpa não. Ressignificar a queda não significa justificar, nem aceitar o erro como normal. Significa extrair dele o que pode te tornar mais forte. É disciplina de soldado. Até da derrota ele tira a munição. E agora eu quero te perguntar: se você pudesse olhar para a sua última recaída como professor e não como inimigo, o que ela teria tentado te ensinar? Essa resposta pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu processo.
O efeito psicológico de recomeçar. Existe um detalhe que muitos ignoram depois de uma queda: o impacto que a decisão de levantar rápido tem no cérebro. O que você faz nas primeiras horas após a recaída determina se sua mente registra "eu sou incapaz" ou "eu continuo apesar da falha". Esse registro é poderoso porque molda a forma como você enxerga a si mesmo. O cérebro é uma máquina de padrões. Ele aprende com repetição. Quando você cai e passa dias se afundando em culpa, solidão e promessas vazias, está ensinando ao seu cérebro que a regra é desistir. Ele grava: "eu não consigo", e na próxima vez que a tentação aparecer, a mente já vai buscar esse histórico como referência. O vício adora esse ambiente, porque se alimenta do desespero. Mas quando você cai e decide levantar rápido, o registro muda. Você não está negando a queda, mas está ensinando ao cérebro que ela não define o seu destino. É como se dissesse: "sim, falhei, mas continuo". Esse tipo de decisão reforça a disciplina em vez de fragilidade. E quanto mais vezes você repete esse movimento de levantar, mais o cérebro aprende que não importa quantas vezes caia, sempre haverá retorno. Esse efeito psicológico é comparável a um atleta em treinamento. Imagine alguém que tropeça durante a corrida. Se ele senta no chão, desiste do treino e passa dias sem voltar à pista, o corpo grava preguiça. Mas se ele tropeça, se levanta e termina a corrida, o corpo aprende que tropeços não anulam o treino. O mesmo acontece na luta contra a pornografia. Levantar rápido ensina resiliência. E há algo ainda mais profundo. Quando você decide recomeçar logo após a queda, a sua identidade não se cristaliza na palavra fracasso. Você cria um contraste dentro de si, um momento de fraqueza seguido imediatamente de um gesto de força. Esse contraste é o que fortalece a confiança, porque confiança não nasce de nunca cair, mas de saber que pode se levantar sempre. A filosofia estoica reforça essa visão. Para eles, a virtude não está em viver sem falhas, mas em transformar cada falha em exercício de disciplina. Epicteto dizia: "Não importa quantas vezes você seja derrubado, mas quantas vezes você se levanta". Esse é o espírito. Cada recomeço é prova de que você é maior que sua queda. O que muitos não percebem é que recomeçar imediatamente reduz o espaço para a espiral negativa. Ao se levantar no mesmo dia, você corta o efeito dominó, aquele padrão em que uma queda puxa outra, e quando menos espera, a semana inteira foi perdida. O ato de levantar rápido coloca uma barreira nessa avalanche. É como se você cravasse uma estaca no chão e dissesse: "daqui não passa". E não é apenas psicológico, é biológico também. Quanto mais tempo você passa mergulhado na culpa, mais a dopamina despenca, mais a serotonina é drenada, mais você se sente apático. Essa química da desistência deixa você vulnerável a novas quedas. Recomeçar logo funciona como um choque. Interrompe o ciclo químico e redireciona a energia. É a ação que desarma a neuroquímica do vício. Por isso, quando você cair, não espere dias para agir. Faça do próprio dia da queda o dia do recomeço. Não jogue fora as vitórias anteriores. Não pense que tudo foi perdido. Nada foi perdido. Cada dia que você resistiu antes está dentro de você, gravado no seu corpo e na sua mente. Você não volta para o zero. Você continua a jornada. E aqui vai a provocação. Da última vez que você caiu, quanto tempo demorou para levantar? Horas, dias, semanas? E se tivesse recomeçado imediatamente, como sua história teria sido diferente? Pense nisso, porque a diferença entre escravidão e liberdade pode estar no intervalo entre o erro e a decisão de recomeçar. Exemplos reais. Quando falamos de recaída, é fácil imaginar que apenas você enfrenta essa luta. A mente sussurra: "ninguém mais cai como eu caio. Só eu sou fraco a esse ponto". Mas essa é uma mentira conveniente do vício, porque a verdade é que milhares de homens em todas as idades, em todos os lugares do mundo, já passaram pela mesma estrada. E muitos deles só conquistaram vitória depois de tropeçar inúmeras vezes.
Um jovem me contou que tentou parar mais de 20 vezes. Ele começou a jornada aos 18 anos, motivado, confiante, cheio de energia. Caiu depois de uma semana. Tentou de novo. Caiu no 10º dia. Tentou outra vez, caiu no 3º. Foram anos nesse ciclo, até que um dia decidiu que cada queda seria estudada como se fosse um treinamento. Ele parou de dizer fracassei e passou a dizer aprendi mais um detalhe sobre mim mesmo. Essa mudança de mentalidade fez a diferença. Hoje, aos 25, ele coleciona meses limpos, não porque nunca caiu, mas porque nunca desistiu de se levantar. Outro homem, já com 40 anos, carregava décadas de hábito. Para ele, a pornografia era rotina quase diária desde a adolescência. Quando decidiu parar, caiu centenas de vezes. Cada queda era acompanhada da sensação de que já era tarde demais, que não havia esperança. Mas ele percebeu algo simples. Cada vez que levantava, mesmo fraco, estava acumulando resistência. Como um músculo que se fortalece não no conforto, mas na dor. Hoje ele olha para trás e diz: as quedas foram parte da minha libertação, porque foi caindo que aprendi a levantar. Há ainda a história de um jovem estudante que carregava vergonha silenciosa. Ele começou a escrever em um caderno toda vez que caía. O dia, a hora, o gatilho, o que sentia. Depois de meses, percebeu um padrão. Sempre recaía em horários específicos, sempre quando estava sozinho no quarto à noite, sempre depois de dias de estresse. Com esse mapa, conseguiu reorganizar sua rotina. Passou a dormir mais cedo, mudou o celular de lugar, incluiu caminhadas noturnas. O resultado? Quedas cada vez mais raras, até que finalmente a disciplina venceu. Esses exemplos mostram algo fundamental. A recaída não apaga as vitórias anteriores. Ela não invalida seu progresso. Cada dia resistido já fortaleceu sua mente, e cada recomeço fortalece ainda mais. O erro só se torna definitivo quando você o transforma em desistência. Os grandes vencedores não foram aqueles que nunca caíram, mas aqueles que fizeram das quedas parte do processo. Pense em um guerreiro em treinamento. Ele não se torna invencível porque nunca foi atingido, mas porque cada golpe recebido se transformou em lição. O corpo guarda cicatrizes, mas a alma guarda sabedoria. O mesmo vale para você. A sua vitória não será medida pela ausência de quedas, mas pela soma das vezes em que escolheu levantar. A cada vez que você se recusa a desistir, envia uma mensagem clara para o vício. Eu não sou seu escravo. Eu continuo, não importa quantas vezes tropece. E aqui eu quero te provocar. Qual foi a última vez que você caiu e decidiu levantar, mesmo sem acreditar em si mesmo? Qual foi o resultado dessa escolha? Talvez você não tenha percebido, mas cada uma dessas pequenas decisões construiu o homem que você está se tornando. Estratégias imediatas pós-recaída. Depois da queda, o momento mais perigoso não é o da recaída em si, mas as horas que vêm logo em seguida. É nesse intervalo que o vício costuma fincar raízes mais profundas, porque o cérebro, ainda embriagado pela dopamina artificial, fica vulnerável. Muitos chamam isso de pós-orgasmo cinzento, aquele estado de apatia, vergonha e confusão em que parece que nada faz sentido. É aqui que o ciclo decide se vai continuar ou se será interrompido. A maioria dos homens nesse estado se entrega à inércia, fica deitado, mergulha na culpa, abre novamente as mesmas telas. E assim, em vez de ser apenas uma queda, transforma-se em um efeito dominó de várias. É por isso que a ação imediata é crucial. Não é sobre esperar a vontade passar, mas sobre agir antes que ela se multiplique. A primeira estratégia é simples: mudar o ambiente físico imediatamente. Se você caiu no quarto, levante-se. Saia do cômodo. Vá para a sala, para a rua, para o banheiro, qualquer lugar que quebre o ritual. Essa mudança não é apenas simbólica, é neurológica. O cérebro associa ambientes a comportamentos. Ficar no mesmo lugar é como sentar de novo na armadilha. A segunda estratégia é o choque físico. Muitos homens relatam que um banho frio logo após a recaída é como apertar um botão de reinício. Não é milagre,
mas é fisiologia. A água gelada ativa o sistema nervoso simpático, desperta o corpo, quebra o estado de letargia. É como dizer para o cérebro: acabou, estamos começando de novo. A terceira é registrar o gatilho. Pegue papel e caneta e escreva: o que me levou até aqui? Foi tédio? Foi estresse? Foi solidão? Foi ficar com o celular à noite? Essa escrita não é punição, é diagnóstico. Cada vez que você registra, cria um mapa. E mapas mostram onde estão as armadilhas. Sem esse registro, a recaída vira um nevoeiro sem explicação. Com o registro, vira lição. Outra tática poderosa é buscar movimento imediato. Levante, faça flexões, caminhe rápido, vá correr. O corpo foi projetado para responder ao movimento. Permanecer imóvel é entregar-se à apatia. O movimento redireciona a energia e ajuda a queimar o excesso de dopamina artificial. E aqui vai uma das mais importantes: não esconda sua queda. O isolamento é o fertilizante da recaída. Se você tem um amigo de confiança, um grupo, uma comunidade, compartilhe. Diga: caí, mas estou me levantando agora. Esse simples ato destrói o poder da vergonha, porque a vergonha só existe no escuro. Quando você expõe, a corrente perde força. O objetivo dessas estratégias não é apagar a queda, mas impedir que ela cresça. É transformar um tropeço em apenas isso, um tropeço, sem deixar que ele vire uma avalanche. Pense no soldado que, ao ser atingido em combate, sangra. Ele tem duas opções: pode deitar no chão e esperar a morte, ou pode estancar o ferimento rapidamente e continuar lutando. A diferença entre os dois destinos não está no golpe, mas na resposta imediata. E eu quero te perguntar: qual dessas estratégias você vai aplicar da próxima vez? Vai levantar e mudar de ambiente? Vai tomar um banho frio? Vai registrar o gatilho? Vai buscar movimento? Ou vai se calar e deixar a recaída crescer? Sua escolha nesse momento vale mais do que a própria queda. Evitar o efeito já era. Existe uma armadilha psicológica que destrói mais homens do que a própria recaída. O famoso efeito já era. Ele começa com uma frase aparentemente inocente: já caí, então tanto faz. Essa pequena concessão abre as portas para uma sequência de quedas ainda mais devastadoras. É como se o cérebro dissesse: perdi a guerra, então vou aproveitar o desastre. Mas a verdade é que você não perdeu a guerra. Você apenas perdeu uma batalha. O já era é perigoso porque transforma um deslize isolado em um padrão. O homem cai uma vez e, em vez de se levantar, decide se afundar. Já que fiz, vou continuar hoje inteiro, amanhã eu recomeço. Esse pensamento cria a sensação de licença para exagerar. É como se uma pequena rachadura no casco de um navio fosse ignorada e, de repente, a água invade, afundando tudo. Não foi a rachadura que afundou o barco, mas a escolha de não agir diante dela. Esse efeito também se alimenta da mentalidade do perfeccionismo. Muitos acreditam que a jornada precisa ser uma linha reta impecável. E quando essa linha é quebrada, surge o pensamento radical: já estraguei tudo, então não vale a pena continuar. Mas quem pensa assim, esquece que disciplina não é perfeição. Disciplina é persistência. O vencedor não é o que nunca cai, mas o que se recusa a transformar uma queda em desistência. Para combater o já era, é preciso mudar a narrativa interna. A pergunta não deve ser quanto perdi, mas quanto ainda posso salvar. Se você caiu uma vez no dia, pode levantar e ainda salvar as próximas 23 horas. Se caiu na semana, pode salvar os dias que restam. A queda não define o todo. O todo é definido pela soma das escolhas seguintes. Outro ponto: o já era se alimenta do adiamento. A mente diz: amanhã eu começo de novo. Esse adiamento é veneno, porque ensina o cérebro a aceitar a procrastinação como normal. A forma mais eficaz de quebrar essa lógica é recomeçar imediatamente. Não amanhã, não na próxima segunda, não depois de se sentir melhor. Agora. O antídoto contra o já era é o ainda dá tempo. E há também o aspecto biológico. Cada recaída gera uma cascata química que enfraquece o autocontrole.
Quanto mais tempo você passa mergulhado em quedas repetidas, mais o cérebro reforça conexões de dependência. É como cavar um buraco cada vez mais fundo. Mas se você interrompe rápido, consegue impedir que o buraco se transforme em caverna. Pense em um incêndio. Uma fagulha sozinha pode ser apagada com um copo d'água. Mas se você disser, já era, deixa queimar, em minutos terá uma floresta inteira em chamas. O mesmo acontece com a recaída. Uma faísca pode ser contida, mas se você entrega o corpo e a mente ao efeito já era, perde o controle do incêndio. E aqui eu quero deixar um lembrete claro. Você não perdeu tudo. Você nunca perde tudo. Cada dia vencido antes da queda deixou um rastro em você. O aprendizado não desapareceu. A disciplina não evaporou. Nada foi em vão. O que muda o rumo não é a queda, mas a escolha que vem depois dela. Por isso, a próxima vez que a mente sussurrar, já era, responda com firmeza. Não, ainda dá tempo. Essa resposta simples pode salvar dias, semanas, até meses de disciplina. Pode salvar sua energia, sua confiança, sua identidade. E agora eu quero te perguntar, quantas vezes você transformou um deslize em tempestade porque acreditou que já era? Quantas vezes poderia ter se levantado no mesmo dia, mas escolheu se afundar por semanas? Reflita com sinceridade, porque a vitória que você busca não depende de nunca cair, depende de nunca aceitar que tudo acabou. Como identificar gatilhos do erro? Se você quer realmente vencer essa guerra, precisa aprender a rastrear os gatilhos que antecedem a queda, porque ninguém cai do nada. A recaída não é má sorte, não é azar, não é destino. Ela tem raízes, e essas raízes são os gatilhos, aqueles estímulos ou situações que abrem a porta do ciclo. Identificá-los é como descobrir o inimigo infiltrado no seu acampamento. O primeiro passo é mapear quando a queda acontece. Há homens que sempre caem à noite, outros no início da manhã, outros em dias de folga. O horário importa porque revela momentos de maior vulnerabilidade. Se você percebe que quase sempre tropeça à noite, não adianta insistir em ficar sozinho com o celular no quarto. Precisa mudar o terreno da batalha. O segundo passo é observar onde acontece. Para muitos, é sempre no mesmo ambiente. O quarto escuro, a sala vazia, o banheiro com o celular na mão. O cérebro associa lugares a comportamentos. Se você ignora essa conexão, continua se colocando em armadilhas. É como um alcoólatra que insiste em passar pela frente do bar. O terceiro passo é entender por que acontece. Aqui entram os estados emocionais: solidão, estresse, ansiedade, tédio, frustração. A pornografia funciona como uma válvula de escape para emoções mal administradas. Não é apenas sobre desejo físico, é sobre anestesiar sentimentos. Se você não nomeia o porquê, nunca ataca a raiz, apenas corta galhos que voltam a crescer. Uma técnica prática é o diário do gatilho. Escreva logo após a queda. Que horas foram? Onde estava? O que sentia antes? O que estava fazendo minutos antes de cair? Em pouco tempo, você começará a notar padrões. Talvez sempre recaia em noites de domingo, quando se sente vazio. Talvez sempre depois de brigas no trabalho. Talvez sempre em momentos de procrastinação. Esse mapa é ouro. Ele não apaga o erro, mas revela por onde o inimigo entra. Outro ponto importante é identificar quem ou o que está ligado ao gatilho. Pode ser seguir determinadas pessoas em redes sociais, consumir certos conteúdos aparentemente inocentes, manter aplicativos que sempre viram porta de entrada. O vício se aproveita dessas brechas sutis. Cortar esses acessos não é exagero, é estratégia de guerra. Os estoicos diriam que reconhecer o gatilho é metade da vitória. Epicteto aconselhava: quando perceber que algo excita sua mente de forma desordenada, fuja como do fogo. É sabedoria aplicada. Se você sabe que algo acende o desejo, não fique testando sua resistência. Saia de perto. O verdadeiro forte não é o que brinca com a tentação, mas o que a evita com inteligência. Identificar gatilhos também ajuda a desarmar o efeito surpresa. Muitos homens caem porque acreditam que a tentação surgiu do nada. Mas quando você conhece os gatilhos,
percebe que nada é do nada. Tudo segue um roteiro. E quando você enxerga o roteiro, pode escrever finais diferentes. E agora eu quero que você reflita. Quais são os 3 gatilhos mais frequentes na sua vida? Quando foi a última vez que caiu e percebeu depois que os sinais estavam claros? Se você não responder essas perguntas, continuará tropeçando nos mesmos lugares. Mas se responder, já terá dado um passo de gigante rumo à liberdade. Chegamos a um ponto decisivo desta reflexão: a forma como você enxerga suas próprias quedas. Até aqui falamos sobre o ciclo da recaída, sobre o erro da autodestruição, sobre a importância de ressignificar e sobre o poder de recomeçar rápido. Também vimos estratégias práticas e maneiras de identificar gatilhos. Mas agora eu quero que você olhe para dentro e faça algo que poucos têm coragem de fazer: transformar sua experiência em uma lição, não apenas para si, mas para outros que estão na mesma luta. Existe um poder especial quando você coloca em palavras aquilo que aprendeu. Enquanto a recaída fica apenas na sua cabeça, ela se mistura com vergonha e silêncio. Mas quando você fala dela com honestidade, mesmo em poucas frases, ela deixa de ser segredo e passa a ser ferramenta. É por isso que a pergunta de hoje é tão importante. Quero que você responda nos comentários: qual foi a maior lição que você tirou de uma recaída? Pode ser simples. Talvez tenha percebido que dormir tarde é seu maior inimigo. Talvez tenha entendido que celular no quarto é veneno. Talvez tenha notado que ansiedade e estresse são gatilhos quase automáticos. Ou talvez tenha percebido que o que destrói não é cair, mas desistir. Qualquer resposta sincera já é uma arma, para você e para outros que lerem. E não subestime o impacto disso. Quando você compartilha sua lição, outro homem pode ler e pensar: eu não estou sozinho. Alguém pode evitar uma queda porque você decidiu expor a sua. Essa corrente de coragem cria uma comunidade invisível, mas real. Cada comentário vira um lembrete de que essa guerra não é travada em silêncio total, mas em aliança. Os estoicos ensinavam a importância da confissão a si mesmo. Marco Aurélio escrevia em seus diários para expor suas fraquezas diante de seus próprios olhos. Ele não escrevia para ser lido, mas para se lembrar de que não era perfeito e que precisava crescer a cada dia. Quando você escreve sua lição nos comentários, está fazendo exatamente isso, transformando queda em sabedoria, dor em disciplina. Por isso não deixe essa pergunta passar em branco. Reflita e responda: qual foi a maior lição que você tirou de uma recaída? Pode ser uma frase curta, pode ser um pensamento profundo. O importante é que seja verdadeiro. E se você ainda sente resistência, lembre-se: calar só fortalece a vergonha. Falar liberta. Quando você escreve, assume compromisso público. E compromisso público é um dos antídotos mais fortes contra o ciclo da recaída. Então faça isso agora. Escreva. Marque sua lição. Transforme sua dor em mapa para outro guerreiro. A filosofia da resiliência. Para os estoicos, o verdadeiro fracasso nunca foi cair. O verdadeiro fracasso sempre foi desistir. Essa visão é fundamental porque muda completamente a maneira como você enxerga a luta contra a pornografia. Enquanto muitos acreditam que a vitória depende de nunca tropeçar, a filosofia antiga ensina que a vitória pertence a quem se recusa a abandonar o campo de batalha, mesmo depois de ser atingido. Epicteto dizia: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Essa frase poderia estar escrita em cada parede do seu quarto, porque o que destrói o homem não é a queda em si, mas a interpretação que ele faz dela. Aquele que cai e decide nunca mais levantar já está vencido. Mas aquele que cai e se levanta prova, a cada vez, que ainda é maior que sua fraqueza. Resiliência é exatamente isso: a capacidade de suportar, de absorver o golpe, de continuar mesmo ferido. É como o aço temperado no fogo. Quanto mais golpes recebe, mais resistente se torna. A resiliência não é ausência de dor, mas capacidade de transformar a dor em combustível. Na luta contra a pornografia, essa filosofia precisa ser aplicada em cada dia, porque haverá dias fáceis e haverá dias em que a tentação vai parecer insuportável.
Haverá momentos em que você vai cair, e é nesses momentos que a resiliência se revela. Você pode olhar para si mesmo e dizer: sou fraco, não consigo, vou desistir. Ou pode escolher a fala estoica: sim, caí, mas continuo. Porque a disciplina não termina na queda, ela começa no recomeço. Pense nos guerreiros antigos. Eles não se tornaram temidos porque nunca foram feridos. Tornaram-se lendários porque, mesmo feridos, avançavam. Suas cicatrizes eram marcas de resiliência. Cada corte era memória de que não haviam desistido. Você também carrega cicatrizes invisíveis. São quedas, falhas, noites escuras. Mas se cada uma delas for usada como lembrete de que você continuou, então não são marcas de vergonha, são medalhas de guerra. Essa filosofia também corrige a ideia de perfeição. Muitos homens acreditam que a liberdade só virá quando conseguirem ser impecáveis, quando não errarem nunca mais. Mas perfeição não existe. O que existe é persistência. O que existe é constância. E é justamente essa constância que transforma um escravo em homem livre. Marco Aurélio escreveu em seus diários que a arte de viver é mais parecida com a luta do que com a dança. A luta é cheia de tropeços, desequilíbrios, improvisos. Mas o lutador resiliente sempre retorna à guarda, sempre se levanta, sempre continua. Essa é a metáfora que precisa estar gravada em você. A vida é luta, não dança. Por isso, abrace a filosofia da resiliência. Diga a si mesmo: posso cair, mas não vou desistir. Posso tropeçar, mas não vou abandonar. Posso falhar, mas cada falha será combustível para me tornar mais forte. Essa é a mentalidade que destrói o poder da recaída. Porque quando a mente percebe que você não desiste nunca, o vício perde sua maior arma, o medo da queda. E agora reflita: o que aconteceria se, em vez de se punir por cada erro, você usasse cada erro como treino de resiliência? Quantos anos de escravidão já poderiam ter sido quebrados se tivesse aprendido a levantar mais rápido? A resposta pode mudar completamente a forma como você encara o futuro. O poder do recomeço imediato. Um dos erros mais comuns depois da queda é adiar o recomeço. O homem cai e pensa: amanhã eu começo de novo. Ou então, segunda-feira será diferente. Esse adiamento parece inofensivo, mas é um dos maiores venenos da disciplina. Porque quanto mais você posterga, mais o cérebro se acostuma com a procrastinação, mais o vício ganha espaço. A verdade é simples e dura. O único momento de recomeçar é agora. O recomeço imediato tem um impacto profundo na mente. Quando você decide levantar no mesmo dia, ensina ao cérebro que não existe espaço para o já era. Você mostra a si mesmo que a queda não define sua identidade, apenas seu último passo. E se o último passo foi errado, o próximo pode ser certo. É uma lógica poderosa. Cada minuto pode ser a linha que separa a escravidão de liberdade. Do ponto de vista psicológico, recomeçar imediatamente é uma forma de treinar a resiliência. Você não se deixa afundar na espiral de culpa. Pelo contrário, transforma a culpa em gatilho para a ação. Ao agir rápido, corta o ciclo químico da recaída. O cérebro espera que você permaneça deitado, fraco, entregue. Quando você levanta e age, cria uma surpresa biológica. Esse choque é como uma reprogramação. O sistema aprende que o fim não é o fim, mas um novo começo. Do ponto de vista espiritual, o recomeço imediato é um ato de coragem. É declarar para si mesmo: eu não sou meu erro, eu sou minha decisão de levantar. É exatamente aqui que se mede a grandeza de um homem. Não no número de quedas que evitou, mas na velocidade com que se levanta depois de cada uma. Pense em um soldado ferido em batalha. Ele pode ficar no chão, sangrando, lamentando o golpe. Ou pode se levantar, estancar o ferimento e continuar lutando. A diferença entre os dois destinos não está no golpe, mas na reação. Você também tem essa escolha. A pornografia pode ter te atingido hoje, mas você pode decidir que hoje mesmo será o dia de levantar. Há também o aspecto prático. Cada dia que você espera para recomeçar
é mais um dia perdido. Mais tempo gasto alimentando um ciclo que só suga energia. Ao contrário, cada recomeço imediato preserva vitórias anteriores. Se você ficou 10 dias limpo e caiu no 11º, não jogue fora os 10 dias. Recomece imediatamente e carregue aquela força acumulada para frente. O progresso não desaparece, só se apaga quando você decide desistir. Esse recomeço imediato pode ser simbolizado em pequenos gestos. Levantar da cama, tomar um banho frio, arrumar o ambiente, escrever em um diário, sair para caminhar, orar. Cada gesto comunica ao corpo e à mente. Estamos de volta. Não espere motivação perfeita. Haja, mesmo fraco. A motivação nasce da ação, não o contrário. E agora eu quero te deixar um desafio simples. Se você cair, vai recomeçar no mesmo minuto ou vai esperar dias? Essa resposta define mais do que você imagina, porque no minuto em que você se levanta, a recaída deixa de ser derrota e passa a ser treino, chamado a perseverança. Se existe uma verdade que precisa estar gravada em sua mente é esta: a jornada não é uma linha reta, ela é cheia de curvas, quedas, retornos e avanços. O erro de muitos homens é acreditar que a vitória só acontece quando não existe falha alguma. Esse ideal de perfeição é uma ilusão cruel, porque quando a realidade chega, quando a queda acontece, eles acreditam que tudo acabou. E assim, desistem. Mas a vitória não pertence aos perfeitos. A vitória pertence aos perseverantes. Perseverança é o que separa o homem que permanece escravo daquele que conquista liberdade. É continuar caminhando quando as pernas doem. É se levantar quando tudo dentro de você grita para desistir. É encarar cada queda como mais uma prova de que você ainda está no campo de batalha. E estar no campo já é vitória, porque o verdadeiro derrotado é aquele que largou a espada e foi embora. Na luta contra a pornografia, perseverança significa recusar o papel de vítima. Significa dizer: eu não sou definido pela minha última falha, mas pela minha próxima decisão. Cada dia de resistência, por menor que pareça, é um tijolo colocado no muro da disciplina. E cada vez que você se levanta depois de cair, reforça esse muro. O tempo constrói fortalezas que a recaída não pode derrubar. Os estoicos sempre ensinaram que a grandeza de um homem não está em nunca falhar, mas em nunca abandonar a luta. Sêneca dizia que um homem é grande não porque nunca cai, mas porque nunca se deixa permanecer caído. Essa frase deveria ecoar em sua mente sempre que sentir o peso da recaída. Porque enquanto você continuar levantando, a vitória ainda está em suas mãos. A perseverança também destrói o mito do tempo perdido. Muitos dizem: joguei fora semanas de esforço, mas nenhum esforço é perdido. Cada dia limpo deixou marcas em seu corpo, em seu cérebro, em sua alma. Cada resistência fortaleceu sua musculatura mental. A queda não apaga isso. A queda apenas interrompe. O que você construiu permanece, e você pode continuar de onde parou. Pense em um guerreiro que atravessa uma longa campanha. Ele pode tropeçar, pode se ferir, pode até recuar. Mas enquanto ele continua caminhando, a guerra ainda não está perdida. Você também está em campanha. O vício é insistente, mas sua perseverança precisa ser mais insistente ainda. Por isso hoje eu te convido a abandonar a obsessão pela perfeição e abraçar a disciplina da perseverança. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é quantas vezes você escolheu levantar. Porque essa escolha é a essência da liberdade. E agora reflita. Você está disposto a caminhar mesmo tropeçando? Está disposto a recomeçar quantas vezes for necessário até se libertar de vez? A resposta a essas perguntas define se você será apenas mais um prisioneiro ou um homem livre. A queda como treino de guerra. A recaída não é derrota. Ela é cicatriz de batalha. É marca no escudo. É arranhão na espada. É hematoma no corpo. Cada vez que você cai, o vício sussurra que acabou, que você não nasceu para vencer, que não vale a pena continuar. Mas eu digo, cada queda é apenas mais um treino de guerra, porque a disciplina não se mede na ausência de tropeços, mas na decisão de levantar todas as vezes que a poeira cobre o seu rosto.
Pense em um soldado no campo de batalha. Ele corre, luta, resiste, mas em certo momento é derrubado por um golpe. O chão é duro, a dor é real, o sangue escorre. Nesse instante, ele tem duas escolhas. Pode permanecer caído, entregando a vitória ao inimigo, ou pode se erguer, mesmo ferido, com olhar firme, espada na mão, pronto para continuar. O que faz dele guerreiro não é nunca cair, mas sempre levantar. Você também tem essa escolha. A queda não é sentença. A queda é instrução. Ela mostra onde sua defesa está fraca, onde sua rotina tem brechas, onde sua mente ainda acredita em mentiras. Cada vez que você levanta, está mais preparado que antes. Cada falha é um mapa. Cada dor é uma lição. E se você tiver coragem de enxergar dessa forma, a recaída deixa de ser corrente e passa a ser treino. Os estoicos sabiam disso. Epicteto dizia que não é o peso do golpe que define o homem, mas a forma como ele reage. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: o obstáculo é o caminho. Eles não fugiam das falhas, mas as usavam como academia da alma. Você também pode fazer o mesmo, transformar a queda em ginásio de disciplina, em escola de perseverança, em campo de treinamento. E há algo ainda mais profundo. Cada vez que você se levanta, envia uma mensagem ao vício. Você não me controla. O vício pode até te derrubar, mas não pode te impedir de levantar. Ele pode atrasar sua caminhada, mas não pode cancelar seu destino, porque o destino pertence aos que continuam, não aos que desistem. E aqui eu quero falar direto ao seu coração. Quantas vezes você já acreditou que não tinha mais forças? Quantas vezes caiu e pensou que nunca sairia desse ciclo? Quantas vezes se destruiu com pensamentos cruéis, chamando a si mesmo de fraco, inútil, perdido? Pois hoje eu te digo, você não é fraco porque caiu. Você é forte porque está aqui, ouvindo, buscando, levantando. O fraco já desistiu há muito tempo. Você não. A queda é parte da sua história, mas não é o fim dela. Cada cicatriz que você carrega pode ser transformada em medalha de guerra. Cada tropeço pode ser lembrança de que você ainda está no campo. Cada erro pode ser reescrito como degrau rumo à vitória. E agora, eu quero que você faça algo simples, mas poderoso. Inscreva-se neste canal. Essa série não é apenas conteúdo, é armadura. Cada episódio é mais uma peça da sua proteção, mais uma espada na sua mão. Sem ela, você luta sozinho. Com ela, você luta acompanhado. E quero que você deixe nos comentários a palavra Dia 20. Não apenas como marca no calendário, mas como declaração pública. Eu continuo, não importa quantas vezes caia. Escreva em maiúsculas, como se fosse um grito ecoando em meio à batalha. Porque cada comentário seu é como um escudo erguido ao lado de outros guerreiros. E nunca se esqueça, a recaída não é derrota. É apenas mais uma cicatriz de batalha no caminho da vitória. E esse foi o vídeo que preparei para você. Mas a guerra não termina aqui. O próximo episódio já está aparecendo na sua tela agora. Clique e continue marchando comigo. Porque cada passo dado depois da queda é mais uma prova de que você nasceu para vencer.